Ao compreender que Noé precisava da graça de Deus como todos nós, analise sua vida e faça a si mesmo a pergunta: será que eu poderia dizer que, como Noé, sou justo, íntegro e que ando com Deus? Para pensar, hein? Compartilhe nos comentários as razões para a sua resposta. Comente aí! Por mais que Noé fosse íntegro e justo, ele ainda era um pecador que necessitava do favor imerecido de Deus. Nesse sentido, Noé não era diferente de qualquer um daqueles que buscam sinceramente obedecer a Deus. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus, hoje, segunda-feira, é Noé. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6, verso 9. Moisés, inspirado por Deus, deixou escrito na palavra de Deus a biografia de Noé em apenas uma sentença. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem íntegro, justo entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. A Bíblia revela também que havia gigantes na terra, varões de renome na antiguidade. Gênesis 6, verso 4. Mas eu pergunto, qual deles teve o seu nome revelado na Bíblia ou na história? Eles podem ter sido homens de muito prestígio e fama na terra, mas nenhum deles possuía o que era preciso para se achar graça diante de Deus. Nenhum deles andava com Deus. Era fato publicamente conhecido de que Noé adorava ao verdadeiro Deus. O relacionamento de Noé com Deus era fundamentado na graça. O caráter e a conduta de Noé eram reconhecidos pelos antediluvianos. Uma parte muito relevante na caminhada de Noé com Deus foi o de criar os seus 3 filhos no temor a Deus em uma época maligna e muito perversa. Em meio a um mundo destruído pelo pecado, o Senhor encontrou um coração justo e íntegro e o capacitou para uma obra única e de consequências eternas. Deus não se cansa do seu plano e nem desanima por causa dos esforços de Satanás para tirá-lo de seu rumo. Deus trabalha pacientemente para endireitar o curso da história e novamente trazer de volta para si. O significado do nome Noé é: ele nos trará alívio ou consolo. Lameque, pai de Noé, acreditava que Noé poderia ser o prometido descendente de Eva, que iria restaurar o mundo caído e desfazer a maldição que Deus havia colocado na terra em juízo pela desobediência de Adão e Eva. Noé, de fato, consola a humanidade, pregando e advertindo sobre a destruição do mundo. Embora não fosse o Messias, ao pregar sobre o dilúvio, Noé aponta para o Messias que viria para libertar a humanidade do cativeiro do pecado. Assim, como Noé achou graça aos olhos de Deus, da mesma forma, os fiéis de todos os tempos têm a graça de Deus por causa do Salvador prometido. Deus assegurou a Noé que ele sobreviveria ao dilúvio e que iria receber a aliança divina. Noé respondeu com obediência voluntária, apropriada para alguém que andava com Deus. E você, meu amigo e minha amiga, tem fé em Deus? Obedece aos mandamentos de Deus? Você tem sido uma influência salvífica na vida de seus familiares que ainda não são cristãos? Em toda a sua vida, Noé demonstrou extraordinária paciência e disposição para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Deus hoje nos oferece graça, perdão, livramento e salvação, assim como ofereceu a Noé e a sua família. Que você possa tomar posse desta palavra no dia de hoje. Tenha um dia abençoado.
Vamos orar? Nosso Pai Celestial, assim como o Senhor foi com Noé e Noé achou graça diante de Ti, que nós possamos achar graça aos Teus olhos, Senhor. Que possamos ser obedientes à Tua palavra como Noé foi e que possamos encontrar em Ti o livramento do pecado. Nos dê um dia abençoado na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!